Bom dia ao Bandeira, responsável pela técnica, e a todos os ouvintes do programa Sindicato em Destaque, especialmente aos servidores e servidoras municipais. Hoje, 25 de junho, o programa será apresentado por mim, Valírios Rodrigues da Silva. Logo mais estará disponível em nossas redes sociais. E teremos como manchete: Lei Complementar número XXX/2022, de 22 de junho de 2022, reforma e reorganiza o sistema de previdência dos servidores públicos estatutários do município de Xeramubim, Quiprev. Resultado da audiência com o prefeito municipal, dia 22 de junho. Edital de convocação para a Assembleia Geral do Sindicec, dia 27 de junho, às 17h30. Vamos passar agora para o nosso editorial. A Emenda Constitucional 103/2019 e o Estado de Bem-Estar Social. O Estado de Bem-Estar Social foi seriamente abalado no Brasil com a aprovação da reforma da Previdência, Emenda Constitucional número 103/2019, e seu desdobramento nos estados e municípios. O Estado de Bem-Estar Social abrange uma série de direitos como saúde, educação, habitação, previdência e assistência social, além das relações de trabalho e de salário, incluído em renda mínima, em caso de desemprego. Proteção social, que surgiu em resposta à crise financeira de 1929 e à Segunda Guerra Mundial. Em relação ao Brasil, o estado de bem-estar social foi assegurado muito tempo depois na Constituição Federal do Brasil de 1988. Já em 1990, começa a recuar ao aderir ao Consenso de Washington, Política Econômica Liberal. Esse foi o primeiro ataque. Para a Anfip, 2019, o segundo ataque à Seguridade Social começou com a aprovação da Emenda Constitucional 95/2016, que congela por 20 anos investimentos na área da saúde, educação, previdência, assistência e demais despesas primárias. A justificativa para a Emenda Constitucional 103, que o terceiro ataque, era o déficit financeiro, apesar de ser refutado pelo relatório final da CPI do Senado em 2017, que apontou vários erros, sugeriu emendas e uma série de providências a serem tomadas para manter o equilíbrio do sistema previdenciário, tais como combater fraudes, aperfeiçoar o sistema de cobrança dos grandes devedores, por fim aos desvios de recursos para outros setores, além de denunciar campanha publicitária do governo no intento de causar pânico à sociedade com fake news, no intento de desviar o foco da verdadeira intenção, acabar com a previdência pública e criar um campo fecundo para a atuação das empresas privadas, os usurpadores do patrimônio público, segundo o Brescia Pereira 2018. O Anfip 2019 denuncia que em 2018 agravou-se ainda mais a crise da Seguridade Social. Um ano de grandes investidas contra os direitos sociais, com propostas concretas de desmonte da Previdência Social e dos pilares da Seguridade Social. Pela primeira vez, o governo, uma parcela majoritária do parlamento e titulares de grandes interesses do sistema financeiro se une com um só objetivo: acabar com o modelo constitucional que tem como princípios desenvolvimento social, a redução das desigualdades sociais e regionais. A Emenda Constitucional 103/2019, conhecida popularmente como Reforma da Previdência, é aprovada em 12 de novembro de 2019. Então, aqui eu fiz uma leitura aqui de um texto que fala sobre a ameaça do estado de bem-estar social, com a aprovação da Emenda Constitucional.
como todos sabem, em outros programas, nós inclusive fizemos manifestações aqui em Quixeramobim. Diga-se passagem, uma das maiores do interior do estado foi o que nós fizemos aqui, justamente contra a emenda constitucional 95, que congelou por 20 anos o investimento na área de saúde, educação, previdência, assistência. Fomos contra a emenda constitucional 103, fizemos manifestações, porque na verdade ela não tinha motivo de existir, até porque conforme a CPI do Senado, ela não existia déficit. O que existe é a questão de fraude, de combater as fraudes, cobrar dos grandes devedores, e na verdade houve eu poderia dizer que houve uma espécie de um consórcio, né, entre os políticos, né, empresários, parte da mídia, né, uma boa parte dos empresários, uma boa parte da mídia, para causar terror na população. Né? E nós sabemos que estamos com mais de 2 anos, e o que foi que mudou? Mudou para pior, né? A situação da brasileira, né? que, que foram, né, obrigados, de certa forma, a aceitar, entre aspas, né, a engolir essa reforma da Previdência, que só veio causar mais transtorno para o cidadão brasileiro. Né? Uma afronta, né, à Constituição de 88. Né? Então, seria esse aí o nosso comentário inicial do programa de hoje. Dando sequência em nossas manchetes, nós vamos aqui abordar a primeira, que é justamente a lei complementar, ainda sem número, né, o XXX/2022, de 22 de julho de 2022, reforma e reorganiza o sistema de previdência social do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, públicos estatutários do município de Xerambi, que preve e adota outras providências. Então, aqui no capítulo 1º, o regime próprio de previdência social dos servidores estatutários do município de Quixeramobim. Artigo 1º. Esta lei reforma e reorganiza o que preve Instituto Municipal de Previdência dos Servidores do município de Quixeramobim, em substituição à Lei Complementar número 001, de 11 de julho de 2006, dos servidores públicos estatutários vinculados aos órgãos da administração direta, autarquias e fundações públicas municipais, estabelece o plano de benefício previdenciário com base na emenda constitucional 103, de 12 de novembro de 2019. Vamos aqui para o artigo 41. Por conta do tempo, a gente vai abordar só alguns artigos. Vamos ver aqui o artigo 42. A alíquota de contribuição dos segurados ativos, aposentados e pensionistas, né? Aí a novidade aí, né? Novidade ruim, que começa a taxar também os aposentados e pensionistas em 14%. Né? O artigo 43, a contribuição prevista no artigo anterior somente incidirá nos proventos de aposentadorias e pensões que ultrapassem o valor de 2 salários mínimos. Né? Então, por exemplo, o servidor que recebe, né, o pensionista que recebe, o servidor aposentado, ou assegurado, que recebe até R$ 2.424, que seria 2 salários mínimos, fica isento. A partir daí começa a ser cobrado 14%. Vamos supor que você ganha R$3.000, aí você não vai pagar os 14% em cima de 3.000, aí seria, né, pior ainda, mas sobre a diferença. Ou seja, a diferença entre R$ 2.424 e R$3.000, só a título de informação, seria R$ 576, 14%, dá R$ 80,64. Tá certo? Então, quer dizer que faz falta sim, né, você retirar esse valor aí.
Na sequência, vamos partir para o artigo 57. Nós disponibilizamos desde sexta-feira o arquivo, né, nos grupos de WhatsApp para que os servidores possam ir lendo, discutindo. Eu estou aqui só dando uma pincelada, nós vamos aprofundar isso daí na próxima segunda-feira. Então aqui no artigo 57, coloca o plano de benefícios, são três, né, tipos: a questão da aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria compulsória e a aposentadoria voluntária. Então nós vamos agora ir lá para o artigo 68. Os proventos de aposentadoria por incapacidade serão calculados da seguinte forma. Inciso 1. Se o benefício for decorrente de acidente de trabalho, de doença profissional ou de trabalho, doença graves prevista no artigo, no parágrafo 3º deste artigo, corresponderá a 100%. Né? Tá certo? Então, nesse caso aí, recebe integral. Mas se não for, para as demais incapacidades, aí vai corresponder a 60% da média aritmética, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos. Né? Então, aqui é uma redução drástica nos proventos, né, de aposentadoria, nas demais incapacidades, que não seja aquela adquirida no trabalho. Vamos passar agora para o artigo 69, que vai falar da aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória, né, artigo 69, servidor segurado do Instituto de Previdência do município de Xerambingue e Prévio será aposentado compulsoriamente aos 75 anos, ou seja, completou 75 anos, ele é obrigado a se afastar e se aposentar. E quanto ao valor dos seus, né, dos vencimentos, ele se aposenta ganhando a priori, né, o cálculo inicial 60%, com mais 2%, né, por cada ano que exceder os 20 anos de contribuição. A questão da aposentadoria voluntária, que é o artigo 73, vou logo para o inciso primeiro, né? Então, o que é a aposentadoria voluntária? O servidor segurado do Instituto de Previdência do município de Xerambingue e Prévio será aposentado voluntariamente, ou seja, ele decide se aposentar observando cumulativamente os seguintes requisitos: 62 anos de idade se mulher, né? E 65 anos de idade se homem. Né? Então aí houve um acréscimo, né, em relação a isso daí, que antigamente as mulheres se aposentavam aos 55 anos e o homem aos 60. Né? Observando aí os 25 anos de contribuição. Só que não é só isso não. Nesses 25 anos, ele tem que ter obrigatoriamente o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo que for concedida a aposentadoria. 25 anos. Mas ele vai se aposentar com o salário integral? Não. É a mesma questão lá. Ele se aposenta por 60% e com 2 pontos percentuais de cada ano de contribuição que excedeu o tempo de 20 anos de contribuição. Essa regra aqui, para a gente incluir, é a mesma aplicada aos professores e professoras, com a diferença que de 5 anos. Né? De 5 anos, tanto na idade como no tempo de contribuição. Aí nós temos aqui, no artigo 77, a aposentadoria especial por exposição de agente nocivo à saúde, né? O servidor cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos químico, físico e biológico prejudiciais à saúde ou associação destes agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, será aposentado voluntariamente, desde que observado cumulativamente os seguintes requisitos.
60 anos de idade, 25 anos de contribuição em efetiva exposição, 10 anos no efetivo exercício do serviço público e 5 anos no cargo efetivo. A mesma situação também, 60%, a partir dos 20 anos, a partir de 20 anos de contribuição, 2 pontos percentuais por cada ano que exceder. Vamos agora para o artigo, já falei dos professores. Pronto, agora nós vamos falar agora na pensão por morte. Essa daqui, terrível, né? Vamos lá, vamos pegar aqui o artigo 90. A pensão por morte concedida a dependente do servidor será equivalente a uma cota familiar de 60% do valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida da cota de 10%, por cada dependente, até o máximo de 100%. Vale ressaltar, só uma observação, que esse valor não pode ser inferior ao salário mínimo, porque seria um absurdo. Então aqui, a pessoa se aposenta, no caso da pensão, por 60%, e pode chegar no limite de 100%, acrescendo 10 pontos percentuais por cada dependente, no caso do esposo, da esposa ou do filho incapaz ou menor de 21 anos. Aqui no artigo 107, vai falar sobre as regras de transição. A concessão de aposentadoria ao servidor público e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada a qualquer tempo, desde que tenha sido cumpridos os requisitos para a obtenção desse benefício até a data de entrada em vigor desta lei. Artigo 108. O servidor que tenha ingressado no serviço público com vinculação a regime próprio de previdência social até a data de entrada em vigor desta lei complementar poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. 57 anos de idade, se mulher, e 62 anos de idade, se homem. 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem. 20 anos de efetivo exercício de serviço público. 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. E o somatório da idade do tempo de contribuição, incluídas as frações equivalentes a 89 pontos, se mulher, e 99 pontos, se homem, observado exposto nos parágrafos 1º e 2º. E aqui tem a questão de um acréscimo, A partir de 1º de janeiro de 2023, a pontuação a que se refere o inciso 5º desse caput será acrescida de 1 ano até atingir o limite de 100 anos, 100 pontos para se mulher e 105 se homem. Aí agora nós vamos partir para, já finalizando aqui, são a passada aqui rápida aqui, a gente vai se aprofundar mais isso daí na segunda-feira. Nós temos aqui o artigo 134, que é o último, são 134 artigos, em atenção ao princípio constitucional de anterioridade, 90º, esta lei complementar entra em vigor com relação ao artigo 42, a partir do 1º dia do 4º mês subsequente à sua publicação e para os demais dispositivos na data de sua publicação. Então, esse daqui que eu acabei de pegar alguns pontos aqui principais, é justamente a lei complementar que será enviada à Câmara para ser votado na próxima quarta-feira. Então, é uma situação assim, muito complicada, muito difícil,
na situação que nós estamos passando, ser votada esta lei, né, de reforma da Previdência, né? Principalmente estamos saindo de 2 anos, né, de pandemia, né? Então, estamos abertos, né, à questão do diálogo com a administração, né, para a gente conversar e ver o que é que pode ser feito em relação a esta lei. Por esse motivo, nós estamos convocando desde a sexta-feira os servidores, né, para uma assembleia que na próxima segunda-feira, dia 27, às 7h30, às 17h30, em primeira convocação, ou observado o número de presentes em segunda convocação às 18 horas, presencialmente, no auditório do SINSEC, situado na rua Dias Ferreira 103 Centro, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia, que é justamente a ementa da lei, né, aqui, a reforma e organiza o sistema de previdência dos servidores, né? E para quê? Para debater os impactos na vida do servidor, né, ativo e inativo, aposentado e pensionista, advindo com essa reforma. Né? Então, com a participação do Dr. Valdeci e assuntos gerais. Então, na segunda-feira, às 17h30, no SINSEC, nós vamos estar nos reunindo, né, com todos os servidores, né, para que a gente conheça melhor, né, essa reforma, né, que será apresentada pelo Dr. Valdeci, e lá a gente tirar os encaminhamentos acerca do que pode ser melhorado em relação a isso daqui. Não é nem melhorar, atenuar essa reforma. Nós também não compreendemos a urgência dessa reforma, né? Assim, porque nós temos aqui, por exemplo, nós temos que foi pauta que ainda não foi implementada, do cumprimento de 1/3 da jornada esta classe para os professores desde 2008. E a gente não está discutindo ainda e o município não implementou ainda. Bem como também a questão do piso extensivo aos professores aposentados e pensionistas, que está ainda aberto, ainda não foi implementado pela administração. Né? A questão do plano de casa e carreira, a questão do reajuste de 15,26 para quem ganha acima do mínimo, não foi. Então, de uma hora para outra, você vai ter uma redução. Então, é muito difícil essa situação. E que os servidores precisam participar dessa assembleia de segunda-feira, e que a própria administração precisa se sensibilizar de que vai ter, além de não ter reajuste, né, porque as únicas categorias que ganham acima do mínimo que tiveram reajuste foram os professores, mas não foi extensivo aos aposentados e pensionistas no valor do piso, né? O pessoal que ganha, os aposentados que ganha acima do mínimo tiveram reajuste, mas para os professores foram negados, né? E para os demais não. E outros também que tiveram reajuste este ano foram os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. Mas, e além do pessoal que ganha o salário mínimo. Mas os outros não tiveram reajuste. Para as pessoas que ganham salário mínimo, né, vai passar a alíquota de 11% para 14%. Para as pessoas que estão há 10 anos sem reajuste, vai ter uma redução salarial, né? Então, essa situação, ela precisa ser refletida e precisa ser revista, né? Eu vou me atentar aqui agora, já no nosso último bloco, que é justamente matérias, que é a questão do resultado da audiência. Na audiência que estava previsto para acontecer no dia 20 de abril, e aconteceu no dia 22 de junho, e desses pontos aqui, nenhum desses pontos avançou. O reajuste de 15,26 não avançou. A questão
do reajuste de 33,23, né, para o pessoal que aposentado e pensionista. Né, isso daqui nesse foi discutido porque não tem acordo por parte da administração. A questão do terço extra classe, né, que é desde 2008, e de repente uma reforma da Previdência que foi aprovada em 2019, é um desespero que Deus nos acuda para... E essa outra, né? A questão de... O único que avançou um pouquinho foi o ponto 4, garantir a ampliação permanente dos professores efetivos de 20 horas. O prefeito, né, foi criada uma comissão com 2 representantes da administração e 2 indicados pelo sindicato, e nós vamos, na próxima semana, vamos ver essa situação aí, né, que uma pessoa da diretoria e o outro, preferencialmente, que seja um servidor que tenha ampliação de carga horária. A proposta do prefeito é ser proporcional. Como é que ele está propondo? Mais ou menos assim. Vamos supor que o professor, citar o exemplo do professor, né? Ele, nas regras, sem observar essa mudança que vai haver aí, 30 anos se aposentava com vencimento integral, né? Vamos supor que o professor, o vencimento dele é 3 mil reais, ele vai aposentar com 3 mil reais. Então, durante esses 30 anos, ele passou 10 anos trabalhando com ampliação. Aí qual é a proposta do prefeito? Que ele seja aposentado com 100% das 20 horas, com mais um terço. Ou seja, como ele trabalhou 10 anos, que é um terço de 30, ele teria R$ 1.000 a mais. Então, se aposentaria com R$ 4.000. É a proposta do prefeito. Então, a comissão foi criada. Então, precisa se fazer um estudo, né, e apresentar um documento, porque vai ser aprovado, né, segundo ele, né, assumiu, se comprometeu, de ser aprovado um projeto de lei com essa questão aí. Então, não, foi a única coisa que caminhou um pouquinho, foi em relação a isso daí. Não foi o que nós queríamos que fosse ampliação permanente, que fosse regularizado, igual foi feito no estado do Ceará, que foi feito em Quixadá, em vários outros municípios, né? Mas foi o que caminhou, foi isso daí. A questão da reformulação do plano de casa e carreira, não saiu do canto, o piso extensivo aos professores aposentados e pensionistas continua sem acordo, o plano de casa e carreira dos servidores também continua também, não avançou nada. A questão de outro ponto que avançou só um pouquinho foi a questão da indenização da licença-prêmio para os profissionais de magistério, né, dos professores, que em 2008, né, passou, né, ou seja, foi aprovado em 2008, extinguindo a questão da licença-prêmio, para que não para que do professor foi tirado. Dos demais servidores, eles usufruem, mas o do professor não. Então, como disse que ia ser indenizado, então desde 2008, né, 2009 em diante, para cá, nem o professor tira, nem a prefeitura está indenizando. Então, foi criada uma comissão que é aquela mesma lá da ampliação. Quando concluir aquela parte lá dos estudos, volta para essa parte aqui. E outra questão também que foi, né, que foi discutido, que houve, né, um certo entendimento, foi a questão do pagamento do rateio para aqueles profissionais que não receberam. Então, o prefeito, né, ratificou, né, aquele compromisso da secretária com representantes desses profissionais e o sindicato, que dia 20, na data limite, dia 20 de julho, faz esse pagamento, e nós esperamos que isso aconteça. Foram, praticamente não andou, né? Foi marcada uma outra reunião para previsão, né, para 15 dias
após essa reunião aqui do dia 22 de junho. E a gente espera que nesta reunião, nessa próxima audiência, que caminhe, né? E por último foi apresentado lá, foi falado acerca dessa lei complementar. Então o que fica difícil para o servidor compreender é como é que um projeto desse, que foi aprovado em 2019, está com uma urgência enorme para se discutir, para se aprovar, e nós temos aqui a Lei 11.738 de 2008, que destina um terço da jornada extra classe para professor, aqui ainda está no quinto, e o piso extensivo aos professores aposentados e pensionistas, né? E agora, além de estarem com seus salários defasados, né? Porque eles têm muitos professores que se aposentaram, quem se aposentou de 2012, praticamente está ganhando salário mínimo. Então, e agora, né, ele só não vai ser tributado porque a prefeitura colocou aqui na proposta até 2 salários mínimos seria isento. Mas aquele professor que ganha acima desse daí vai ser tributado, né? Então, mais uma vez a gente reforça a necessidade de todos, inclusive professores, gari, médico, enfermeiro, né, os demais profissionais, eletricistas, enfim, todos os servidores, seja da ativa, seja aposentado e pensionista, né, participar dessa assembleia que vai acontecer na próxima segunda-feira, às 17h30, em primeira convocação, e às 18h, na nossa sede ali, atrás dos Correios. Só retificando, né, que os professores que ganham acima do mínimo, os aposentados e pensionistas, eles tiveram reajuste de 15,26%. O que foi negado foi o piso. Aí, para concluir com as notícias sindicais, né, lembrando que esse programa ele foi gravado na noite da sexta-feira. E sobre o horário de funcionamento, na próxima semana, mesmo, né, o mesmo horário, de 7h30 às 14 horas, pedindo as pessoas para consultas, guias, enfim, né, ou agendar, usar o WhatsApp, né? Telefone WhatsApp 889-9723-3133. E não esquecer o servidor, a servidora, né, aposentado, pensionista, do compromisso da segunda-feira, às 17h30, na sede do Sindicec, a Rua Dias Ferreira 103, Centro, né, para debater os impactos dessa reforma na vida dos servidores, das servidoras ativos e inativos, né? Impactos, e que foi colocado aqui, negativos, né? Então é preciso que vá para lá para a gente debater isso daí e a gente encontrar juntos, né, uma solução para essa situação aí. Estamos abertos ao diálogo com a administração, mas é preciso ser revistos pontos esses que serão discutidos, que serão sugeridos na próxima segunda-feira. E com isso a gente encerra o programa de hoje, agradecendo pela audiência, desejar a todos, se possível, né, um feliz final de semana, né, para recarregar as baterias, fazer a leitura do documento e que na semana a gente consiga reverter essa situação. Boa tarde.